Olá, meu irmão, minha irmã, solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Uma alegria estarmos juntos para refletir a liturgia desse domingo, solenidade de São Pedro e de São Paulo. Quero acolher quem me encontra também pela primeira vez, seja no YouTube, na TV Evangelizar. Bem-vindos aqui conosco, viu? É uma alegria ter você, tá certo? Vamos ao Evangelho dessa solenidade, Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é um dia que para nós católicos esquenta o coração, né? Dilata a alma. Viva São Pedro, viva São Paulo, colunas da igreja. Dois homens que experimentaram a misericórdia de Jesus. Jesus que manifestou sua misericórdia ao chamá-los, ao capacitá-los, perdoá-los, formá-los e darem aos dois a graça de pregarem o evangelho e testemunharem o seu amor a Jesus pelo martírio. Foram abrilhantados com a morte, com o dar a vida, com o amar a Deus e o reino de Deus acima de si mesmo, a ponto de se entregarem. A primeira leitura da missa dessa solenidade está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 1 ao 11, vai dizer do dia que Pedro foi preso, logo após Tiago ter sido decapitado. Pedro é preso, Herodes mandou colocá-lo na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, 16 soldados fortes, armados, para tomar conta de um pescador. De um homem que não tinha nada, a não ser um testemunho e uma unção do Espírito Santo. Herodes morre de medo de Pedro. E aí, diz a palavra, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. E a igreja reza continuamente por Pedro, ao rezar continuamente pelo Santo Padre, o Papa Leão, 14. Você pode reparar que toda missa você reza pelo seu bispo e reza pelo Papa. Em toda a Eucaristia é dito, o nome do Santo Padre, o Papa. Rezar continuamente por Pedro, E a gente vê aqui o quanto a fúria do mal é dirigida a Pedro. Veja, aqueles homens, Herodes, poderia prender a rodo todo mundo. Ele quer Pedro. Porque se ele tem Pedro, é como se ele tivesse a todos. Se ele derruba Pedro, se Pedro cai, muitos caem. Mas se Pedro se ergue, muitos se erguem. Mas Pedro não se ergue sozinho. Ele necessita da oração da igreja. O Santo Padre é da nossa oração, do nosso respeito, do nosso sentimento filial. É assim que nós olhamos para o Papa, E aí o anjo do Senhor entra na cela. Pedro dorme um sono, ele deu trabalho até para o anjo, O anjo acende uma luz, aí o anjo tem que bater em Pedro. Aí o anjo tem que falar assim: acordou, Pedro? Acordei. Então levanta, aí levanta, bota o chinelo, agora bota a capa. Vamos, Pedro. Um Pedro que era pescador, sabia nadar. E por mais de uma vez com Jesus no mar, morreu de medo, mesmo sabendo nadar. Um Pedro que gritava, pedia socorro. Agora ele sabe que no outro dia vai ser decapitado, meu Deus do céu, como foi Tiago. E dorme. Dorme porque agora, depois do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, Pedro é todo de Deus. Pedro é todo de Jesus, para Jesus. Então, Pedro consegue ter uma paz que supera todo entendimento, Mas aí Pedro sai da prisão e ele mesmo vai caindo a ficha, entendendo, e diz: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes, de tudo que o povo judeu esperava contra mim. Então, a igreja que é assistida pelo anjo do Senhor ao longo dos séculos. Aí vem o Salmo: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Mas nós sabemos que São Pedro, um dia, o anjo do Senhor não foi lá livrá-lo. Um dia o anjo do Senhor deixou os poderosos e os inimigos fazerem o que queriam fazer com Pedro. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Mas nós sabemos que um dia o anjo do Senhor não livrou São Paulo e permitiu que a espada alcançasse a cabeça de Paulo, o pescoço de Paulo.
Mas no meio disso, está aqui, ó, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Qual era e qual é o grande temor de quem de fato conhece, pelo dom da ciência, da sabedoria, do entendimento, a realidade das coisas, da vida, do céu, de Jesus, da igreja e do reino? O grande temor de quem está no caminho da santidade não é o temor de morrer, não é o temor de ser preso, ser ridicularizado. O grande temor do cristão é o temor de perder sua salvação e de ferir Jesus. Então, de qual temor, de todos os temores, me livrou o Senhor Deus? Se a gente perguntasse isso para Pedro, de qual temor o Senhor Deus o livrou, uma vez que ele acabou Marte? Pedro foi livrado do medo de morrer por Jesus. Lembra que Pedro negou Jesus? Por que negou Jesus? Porque tinha medo de morrer, né? Então veja, o grande medo, porque o grande pecado, meus queridos, é perder a salvação, é ferir a Deus. Então, os mártires podem dizer, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Você fala assim, como assim de todos? Se morreu, eles conseguiram te prender. Mas quem disse que esse era o meu maior medo? Meu maior medo não é ser preso ou solto. Meu maior medo é negar a Cristo. Não cumprir com a minha missão. Só que isso é maturidade espiritual, né? E você reparou? Com muita gente vive dentro da igreja, ela tem 1000 medos. Medo de não casar, medo de não ter filho, medo de não ser rico, medo de ficar doente, medo de... Tá aí de ofender a Deus, você não tem medo? Quais são os seus medos em relação aos seus filhos? Você morre de medo do quê? Da sua filha não arrumar um casamento, do seu filho não arrumar um emprego, e desde ir pro céu, você tem medo? Entende? Quantas vezes, né? A gente escuta pais, mães, e claro, a gente entende o coração do pai e de uma mãe. Às vezes a filha tá sofrendo, terminou um relacionamento, sei lá, algo triste da vida mesmo, né? E a pessoa fala, ai, pai, porque ela é uma menina boa, porque ele é um menino bom. Aí eu olho e falo assim, mas eu não sei porque precisa passar por isso, tão boazinha que ela é, tão bonzinho que ele é. Tarana. E às vezes para alguns eu pergunto, entendi, mas quem é Jesus para sua filha? Quem é Jesus para o seu filho? É aquele pai, aquela mãe que vive na igreja, chega trança os olhos assim, ó. Quem é Jesus para o seu filho e para sua filha? Ela é uma menina boa. Ela é uma menina boa, mas ela está indo para o céu. Ela é uma menina boa, mas ela ama Deus. Ele é um menino bom. Ele está em estado de graça. Se ele morrer hoje, ele e Jesus são amigos. E às vezes, pai e mãe, é por isso que Deus permite tanta coisa que você, com o seu coração de pai e de mãe, gostaria que não acontecesse. Mas Deus dispõe de tudo para que cheguemos em Jesus. Qual é o nosso medo? Nós temos medo de perder Jesus? Em relação às pessoas que amamos, qual é o nosso medo? Você tem medo? Eu tenho medo. Eu olho para as pessoas que eu amo e eu tenho esse temor. Será que está conseguindo corresponder ao que Deus está pedindo, falando, semeando? Será que está indo em direção a Deus? Será que vai conseguir dar conta dessa cruz que visitou? Mas que a gente não tem esse medo? Nós não podemos, querido, celebrar São Pedro e São Paulo, o martírio e o sangue desses homens, com uma cabeça, com um coração e com medos muito mundanos. Aí vem a segunda leitura que nós vamos ouvir, da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Dizem os estudiosos que São Paulo escreveu essa carta a Timóteo preso e que não foi ali 6 meses, 1 ano, se eu não me engano, acontece o martírio de Paulo, né? Paulo que já é um ancião de 60 e poucos anos, e Paulo vai dizer, caríssimo, quanto a mim já estou para ser derramado em sacrifício. Olha como Paulo se entende, eu sou um sacrifício para Deus, sacrifício de louvor. Aproxima-se o momento da minha partida, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Como é que Paulo resume a sua vida? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E está reservada para mim, não aqui, no céu, a coroa de justiça, que ele vai dar não só a mim, mas todos aqueles que completarem a sua corrida, que combaterem o bom combate e que guardarem a fé. E aí Paulo vai dizer, o Senhor esteve ao meu lado, me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente a todas as nações. Que coisa linda. Paulo, um homem que sabe que vai ser martirizado, mas ele está feliz porque ele diz, eu dei tudo que eu tinha para dar, por amor a Jesus, né? Foi por ele, por causa dele. E aí nós vamos ter o evangelho, que é a profissão de fé, onde Jesus vai dizer, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Tá, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Veja, Jesus espera uma resposta diferente, mais profunda, de nós que somos seus discípulos. Nós não podemos dizer a vida, dizer a fé e dizer Jesus do mesmo jeito raso,
tosco, infantil, das pessoas que não caminham com ele. Mas e vós, que sois meus discípulos, o que vocês falam? E Jesus espera que os discípulos já tenham subido algum degrau aí na fé. E aí São Pedro recebeu essa graça, né? Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer para São Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Veja, São Pedro é um homem abençoado sobremaneira. Ele é tocado, ele é visitado por graça, por iniciativa de Deus, para uma revelação que hoje todos nós temos, né? Mas, e que a graça também, mas que Pedro tem por primeiro. E Jesus vai fazer desse Pedro e dessa fé um fundamento. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E diz mais para o Pedro: te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desliga na terra será desligado no céu. As chaves da igreja, dado a Pedro, conservada pelos seus sucessores, guardados, para que estejamos ligados, céu e terra. A igreja nos liga ao céu, através da verdadeira fé, que nos ensina a professar, crer, através dos sacramentos que celebramos, que a Mãe Igreja nos dá, somos ligados ao céu. Portanto, queridos, para estar ligado ao céu, precisa estar ligado à igreja. Não existe céu sem igreja. Não existe cristão sem comunidade, sem paróquia, sabe? Não existe piedade, devoção, na rebeldia, atirando para todo lado, se sentindo mais santo, mais católico que o Papa. É a igreja, e nós vamos estar em comunhão com a igreja. E a igreja, ela é visível na comunhão, na pessoa do Santo Padre, o Papa, nos seus sucessores, os bispos, né, dos apóstolos, os bispos, nos sacerdotes, na comunidade cristã que se reúne. Como é que eu vou estar ligado ao céu se eu não quero estar ligado a nada disso? Aí você não tem um problema comigo, filho, você tem um problema com Jesus, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Foi Jesus quem dispôs dessa forma. Mas hoje, queridos, peçamos ao Senhor, né, que tenhamos o santo temor de Deus, o único medo que vale a pena, e que aqueles que sucedem Pedro e os apóstolos sejam revestidos da graça de Deus, que a igreja conte com a nossa oração, com o nosso afeto, né? Com o nosso carinho, e que também nós, unidos à igreja, um dia, possamos dizer de nós mesmos: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, estou indo lá buscar a coroa da justiça que me é reservada. Deus abençoe você e viva São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.